Bom, pessoal, nós fizemos uma revisão sobre ligações químicas e agora nós vamos estudar ligação iônica. Então, a ligação iônica, ela vai ser uma ligação que é realizada entre íons. Lembra que a gente estudou? Íons são átomos que apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. E aí, quando esse número de prótons é maior do que o número de elétrons, ele vai ser chamado de cátion e vai apresentar a carga positiva. E quando esse número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons, ele vai ser chamado de ânion e vai apresentar a carga negativa, certo? E é uma ligação que envolve doação e recebimento de elétrons. Então, sempre vai ser realizada entre um cátion e um ânion, ou seja, entre um íon positivo e um íon negativo, pois envolve a doação e o recebimento de elétrons. Ou seja, geralmente ele vai acontecer entre metal e ametal e entre um metal e hidrogênio. O hidrogênio, apesar dele só ter um elétron, na sua única e última camada, ele vai ser um átomo com tendência a receber elétrons. Por quê? Como o hidrogênio apresenta número atômico igual a 1, então se a gente fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio, vai ser um S1. Ele só vai apresentar uma única camada eletrônica, que é a camada K ou a camada 1. E essa camada ela fica totalmente preenchida e estabilizada com apenas 2 elétrons. Então, ele vai ser um átomo com tendência a receber elétrons, mesmo tendo só um único elétron na sua camada de valência, certo? Então, o hidrogênio é uma exceção. Então, ligação iônica é realizada entre íons, envolve doação e recebimento de elétrons e ocorre entre metal e ametal ou metal e hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela periódica. Então, quais são os principais elementos que vão realizar ligação iônica? Vão ser esses elementos aqui da coluna 1, que são os metais alcalinos, coluna 2, metais alcalinos terrosos, e esses ametais aqui, tá? O que acontece? Esses elementos da coluna 1, eles vão apresentar um elétron na sua última camada, como a gente viu na aula anterior. Então, ele vai ter tendência a doar elétrons, porque para ele é mais fácil doar um elétron do que receber 7 para atingir a estabilidade, para atingir a regra do octeto. Da mesma forma, todos os elementos aqui da coluna 2, eles vão apresentar 2 elétrons na sua última camada. Então, para eles é mais fácil doar 2 elétrons do que receber 2 para completar 8 e atingir a regra do octeto, atingir a estabilidade. Os da coluna 3 vão apresentar 3 elétrons na última camada. Também são elementos com tendência a doar elétrons. Para ele é mais fácil doar 3 elétrons do que receber 5. Já aqui, a partir da coluna 15, a partir desses elementos aqui que vão apresentar 5 elétrons na última camada, vai ser mais fácil eles receberem do que doarem. Então, os que apresentam 5 elétrons na última camada, é mais fácil para eles receber 3 do que doar 5. Os que apresentam 6 elétrons na última camada, aqui da coluna 16, é mais fácil para eles receber 2 do que doar 6. Os da coluna 17 apresentam 7 elétrons na última camada. Então, para eles é mais fácil receber 1 e completar os 8 do que doar 7 para se estabilizar, certo? Então, essa ligação iônica sempre vai acontecer entre elementos que têm tendência a doar e elementos que têm tendência em receber elétrons para se estabilizar, certo? Vamos aqui para alguns exemplos de ligações iônicas. O primeiro exemplo é essa ligação entre o sódio, que apresenta número atômico igual a 11, e o bromo, que apresenta número atômico igual a 35, certo? Como é que eu vou saber qual é o átomo que vai doar, qual é o átomo que vai receber elétrons? Eu posso simplesmente consultar a tabela periódica. Se eu tiver acesso à tabela periódica, eu vou consultar essa tabela periódica e vou localizar esses elementos na tabela periódica. Então, aqui está o sódio, que está na coluna 1,
Então, significa que ele vai apresentar quantos elétrons na sua camada? Um elétron na sua última camada, na sua camada de valência. E aqui está o bromo, na coluna 17. Então, significa que ele vai ter quantos elétrons na sua camada de valência? 7 elétrons. Então, vou representar aqui os 7 elétrons do bromo, certo? Se eu não tiver acesso à tabela periódica, como é que eu posso descobrir o número de elétrons da camada de valência deles? Realizando a distribuição eletrônica. Então, fiz aqui a distribuição eletrônica do sódio. E aqui eu tenho a última camada eletrônica do sódio, que é a camada 3, com 1 elétron, certo? E fiz a distribuição eletrônica do bromo. Qual é a última camada eletrônica do bromo? É a camada 4. Quantos elétrons ele tem na última camada? 7 elétrons. 5 mais 2, 7 elétrons. Então, eu posso tanto fazer a distribuição eletrônica, como consultar a tabela periódica para identificar o número de elétrons que esses elementos vão apresentar na camada de valência. Feito isso, o que é que eu tenho aqui? O sódio com 1 elétron, então significa que ele tem tendência a doar elétrons, e o bromo com 7 elétrons, ou seja, significa que ele tem tendência a receber elétrons. Então, o sódio vai doar esse elétron para o bromo, o sódio vai se estabilizar, o bromo também. Só que eles vão ficar, ó, o sódio com uma carga positiva e o bromo com uma negativa. Por quê? Porque quando o sódio doou esse elétron, ele perdeu uma carga negativa. Então, ele ficou com uma positiva a mais. Gente, lembrando, isso não significa que ele ganhou próton, porque não existe movimentação de prótons, só movimentação de elétrons, certo? Então, ele está positivo porque ele perdeu uma carga negativa. Então, o número de prótons dele ficou maior do que o número de elétrons, de prótons dele ficou maior do que o número de elétrons, certo? Já o bromo, ele ganhou um elétron, ou seja, ele ganhou uma carga negativa, e aí ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Como é que eu vou saber agora a fórmula química do composto formado entre sódio e bromo? Quantos átomos de sódio eu utilizei e quantos átomos de bromo eu utilizei para formar esse composto entre sódio e bromo? 1 para 1. Então, a fórmula dessa substância iônica formada entre sódio e bromo vai ser NaBr, certo? Vamos para o segundo exemplo agora. O segundo exemplo é a ligação entre magnésio e cloro. Da mesma forma, como é que eu vou saber o número de elétrons que eles vão apresentar na última camada, na camada de valência? Eu posso fazer a distribuição eletrônica, caso eu não tenha acesso à tabela periódica. E aí, ó, fiz a distribuição eletrônica do magnésio. E aí, qual é a última camada dele? 3s2. Quantos elétrons tem na última camada? 2, certo? E fiz a distribuição do cloro. Qual é a última camada? A camada de valência do cloro? A camada 3. Quantos elétrons tem na última camada? 7 elétrons. Ou simplesmente eu vou e consulto a tabela periódica, certo? Então, tenho aqui o magnésio, que está na coluna 2, então eu já sei que vai apresentar 2 elétrons na última camada. E tenho aqui o cloro, que está na coluna 17, então eu sei que ele vai apresentar 7 elétrons na última camada. Então, vou representar aqui o magnésio com 2 elétrons e o cloro com 7 elétrons na última camada. Então, o que é que vai acontecer? O magnésio vai precisar doar esses 2 elétrons e o cloro vai precisar receber 1 para se estabilizar. Então, o magnésio doa esse 1 elétron para esse cloro. Esse cloro já se estabilizou, então ele não pode receber mais nenhum elétron. Mas o magnésio ainda precisa doar esse outro elétron para se estabilizar. Então, ele vai precisar se ligar a outro átomo de cloro. Então, eu tenho aqui outro átomo de cloro, também com 7 elétrons na sua última camada. E aí, o magnésio vai doar esse outro elétron para esse outro cloro. Então, quantos átomos de cada elemento eu precisei para formar o composto entre magnésio e cloro? Então, eu utilizei um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro. Então, a fórmula molecular desse composto entre magnésio e cloro vai ser MgCl2.
posso fazer de outra maneira, gente. Olha só. O magnésio, ele tem tendência a doar 2 elétrons. Então, quando ele doa 2 elétrons, ele fica com a carga 2+. E o cloro é um átomo que tem tendência a receber um elétron. Então, quando ele recebe, ele fica com uma carga 1-, né? Uma carga negativa. Então, eu posso simplesmente cruzar aqui, ó. Fazer um xizinho entre eles dois. Então, esse número aqui da carga vem para cá e o número da carga desse vem para cá. Então, vai ficar magnésio 1, que eu não preciso colocar, e Cl2, certo? Vamos para o terceiro exemplo. Então, aqui eu vou ter a ligação entre alumínio e oxigênio, certo? Da mesma forma, ou eu faço a distribuição eletrônica, caso eu não tenha acesso à tabela periódica, e aí eu vou descobrir o número de elétrons da última camada deles. Aqui o alumínio, a última camada é a camada 3, tem quantos elétrons? 3. Oxigênio, qual é a última camada do oxigênio? A camada 2, quantos elétrons ele tem na última camada? 6 elétrons, certo? Ou eu vou na tabela periódica e identifico a posição deles na tabela periódica. Então, o alumínio está aqui, ó, na coluna 13. Então, eu sei que ele vai ter 3 elétrons na última camada. E o oxigênio está na coluna 16. Então, eu sei que ele vai apresentar 6 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Então, vamos representar aqui. Oxigênio com 6 elétrons na sua camada de valência e o alumínio com 3 elétrons na sua camada de valência. Então, o que é que vai acontecer? O oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons para se estabilizar. E o alumínio precisa doar 3 elétrons para se estabilizar. Então, o alumínio vai doar 1 elétron para cá, ainda falta receber 1. Então, ele doa outro elétron para cá, para o mesmo oxigênio. O oxigênio se estabilizou agora, já tem 8 elétrons. Mas o alumínio precisa doar mais 1 elétron. Então, ele vai precisar doar esse 1 elétron para outro oxigênio, certo? Então, aqui eu tenho outro oxigênio com 6 elétrons. Doou para cá. Eita, e agora? O oxigênio ainda precisa receber mais 1 elétron. Então, ele vai receber esse 1 elétron de outro átomo de alumínio. Certo? Então, ele vai doar esse outro elétron para esse átomo de oxigênio. Só que o alumínio ainda tem 2 elétrons para doar, esse aqui para se estabilizar. Então, ele vai novamente doar esses 2 elétrons para outro átomo de oxigênio. Então, vem para cá, vem para cá. Pronto, agora está todo mundo estabilizado. Esses 2 átomos doaram os seus 3 elétrons da camada de valência e esses átomos de oxigênio receberam os 2 elétrons que precisavam para atingir a estabilidade, certo? Quantos átomos de alumínio eu precisei usar para formar esse composto iônico entre alumínio e oxigênio? 2, não foi? Aqui. E quantos átomos de oxigênio eu precisei para formar esse composto entre alumínio e oxigênio? 1, 2, 3. Então, a fórmula molecular do composto iônico formado entre alumínio e oxigênio é Al2O3, certo? Posso fazer diferente, como a gente fez no exemplo anterior. O alumínio, ele é um átomo com tendência a perder, a doar 3 elétrons. Então, ele fica sempre com carga mais 3 mais, certo? E o oxigênio, ele é um átomo com tendência a receber 2 elétrons. Então, ele sempre fica com carga 2-. Então, eu simplesmente cruzo aqui, esse número da carga vem para cá e o número da carga desse vem para cá. Então, a fórmula molecular também pode ser identificada dessa maneira, certo? Então, vai ficar Al2O3, certo? Então, posso fazer dessas duas maneiras. Se eu não conseguir enxergar isso, é só enxergar a carga que esses elementos, dos íons que esses elementos tendem a formar e cruzar o número da carga de um para o outro,
certo? Então, nós vamos continuar na próxima aula com ligações covalentes. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Beijos!